Ensaio sobre a cegueira, do Saramago. Ensaio sobre a cegueira é um dos livros da minha série 7 livros. Por que 7 livros? Antes de eu fazer 30 anos, alguns meses antes de eu fazer 30 anos, eu decidi que eu tinha que ler 7 livros, 7 determinados livros antes de completar 30 anos. E para isso eu já tinha alguns livros que estavam que eu tinha elencado para mim, e perguntei a algumas pessoas que eu confio muito, pedi para essas pessoas me recomendarem livros. E esse livro, Ensaio sobre a Cegueira, foi meu esposo que me recomendou. E o livro é de 1995, o Saramago ganhou o Nobel em 98 e foi muito interessante. Tem até inclusive um programa Roda Viva, se eu não me engano, com o Saramago. Se eu achar o link eu vou disponibilizar aqui, que depois eu fui, né, assistir, porque eu queria conhecer mais desse homem, né, desse autor, desse escritor. E também o livro ele é escrito de uma forma completamente diferente. Esse é um daqueles livros que eu peguei o livro em formato digital e eu falei, eu vou imprimir. E na hora que eu fui imprimir 2 páginas por folha, porque eu sou pobre e economizo, né? E aí, eu botei pra imprimir, quando eu fui olhar, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada, o livro tá completamente sem formatação, eu tenho que achar aqui algum formato digital com a formatação do livro, porque aqui tá sem formatação, tá sem travessão, tá sem nada. E aí eu olhei e falei, bom, fazer o quê, né? Eu vou ler assim mesmo, vou começar lendo assim mesmo e depois... E aí eu comecei a ler o livro. E quando eu comecei a ler o livro, eu gosto de ler ali, né, por capítulos, geralmente. Eu leio umas 5 paginazinhas do livro e aí vou lendo, né, paulatinamente. Eu peguei o livro e eu li 70 páginas do livro assim, eu não conseguia parar, eu ficava folheando e lendo, a história me consumiu e eu só parei porque eu tinha um compromisso e eu fiquei com muita raiva que eu tinha esse compromisso, que eu não podia faltar, não podia adiar. E aí eu saí de casa e com aquela história, caramba, essa história tá me pegando, o que tem que fazer? Aí fui pro meu compromisso e lá no meu compromisso eu comentei sobre o livro e quando eu voltei, tomei banho desesperada, voltei pro livro. E eu terminei o livro no dia seguinte. Eu li o livro porque eu tive que dormir. Se eu não tivesse que dormir, eu teria terminado o livro no mesmo dia. E o que acontece? Ensaio sobre a cegueira acaba nos fazendo, né, também refletir. Existem várias resenhas por aí, né, mas bem interessantes, bem mais técnicas e maravilhosas, mas acabam me fazendo refletir sobre temas como a religião, o amor, a vida em sociedade, né? Porque a provocação é essa, né? Em quais momentos ali, se nós não estamos todos cegos ou a gente vai ficando cego, né? E aquela questão, né, de que o pior cego é aquele que não quer ver. E aí eu fiquei pensando em quantos momentos na vida a gente não se vê numa situação de cegueira, né? Às vezes eu já tive experiências na minha vida de depois olhar para trás aí eu falo, meu Deus, eu tava cega, né? Eu não conseguia ver e o que estava acontecendo. Às vezes a gente não consegue ver por falta de informação, às vezes a gente não consegue ver porque não quer acreditar mesmo, né? Às vezes a gente vê dentro do ambiente religioso, e eu particularmente, isso é um ponto que me atinge muito de forma muito particular, quer dizer, de forma muito intensa, porque eu sou uma pessoa religiosa. Mas a gente vê dentro do ambiente religioso pessoas tomadas pela cegueira em diversos fatores. E se tem algum lugar que não se deve ter cegueira, é na religião, né? Você tem que estudar, você tem que entender, você tem que duvidar, você tem que questionar. E muitas vezes a gente vê que isso não acontece, então a pessoa acaba tendo experiências ali, confundem, né, fé com ingenuidade, e aí acaba acreditando em tudo, que muitas vezes vem de um guru, de um pastor, de um padre, quem quer que seja, de um babalaorixá, sei lá, qualquer coisa que esteja ali te guiando e você de forma cega assistindo aquilo tudo. Mas vivendo aquilo tudo, né? Mas também traz a história, né, que é vista pela ótica da esposa do médico, que
é o que nos dá muita agonia, me deu nojo, sabe? Umas coisas viscerais, me deu dor, eu senti dor, né? Porque tem situações de estupro, então eu sou mulher, aí eu tenho essa coisa de, ai caramba, eu não quero ler, né? Eu não quero ver isso. Mas você vai lendo, você vai pegando ali a história, e eu achei muito interessante. Tem um filme de 2008, que tem o Mark Ruffalo e a Julianne Moore no filme. Eu não assisti esse filme, eu sei que tem, mas eu não assisti, talvez um dia eu assista. Mas a experiência do livro foi tão boa que eu tô com medo de assistir ao filme e acabar, enfim, prejudicando a minha experiência. Mas enfim, são duas coisas diferentes, a gente pode tentar. E então eu recomendo, é um livro maravilhoso e foi muito bom pra mim, acrescentou muita coisa à minha vida, e muitas vezes eu vejo situações, principalmente depois do momento político que nós passamos no ano passado, né? Onde eu acho que aí nós temos uns 57 milhões de cegos. Isso já mostra mais ou menos qual é a minha orientação, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, né? Mas foi muito bom. E hoje eu ainda olho diversas situações, questões de classes sociais, onde eu vejo muita cegueira, e me pergunto, pra mim o mais importante disso tudo é me perguntar: será que eu tô cega? Será que eu tô enxergando o que tá acontecendo? E ao mesmo tempo pensar pela ótica da esposa do médico. E se perguntar também, será que é melhor ver o que eu tô vendo nesse momento? Porque a gente sempre acha que não, é ruim ser cego, mas sei lá. Às vezes pode ficar o questionamento, será que você quer realmente ver tudo? Você consegue realmente enxergar toda a crueldade, todo nojo, todo asco, toda a sujeira, tudo que realmente acontece ao seu redor, ao seu lado, com o seu parceiro, consigo mesmo? Isso é o que você tem que pensar.